Graça e paz. Há 2000 anos atrás, um símbolo de escárnio, de blasfêmia, diziam daqueles que eram crucificados que eles eram malditos. Há 2000 anos atrás, Cristo transformou esse símbolo em um símbolo de salvação. Até hoje nós somos remetidos à cruz e nos constrangemos diante dela. A cruz nos lembra o amor mais perfeito do Criador do universo na direção de cada criatura. A cruz nos remete a uma entrega voluntária do Filho de Deus, nos justificando de todo pecado. A cruz nos quebranta, a cruz nos constrange, mas de fato, a cruz nos atraiu. Até hoje, quando remetidos à memória do que Cristo fez por nós, uma alegria intensa domina o nosso ser por nos sentirmos tão amados, embora tão pecadores nós sejamos. Neste domingo nós convidamos tanto vocês, membros da querida IBAGE aqui na sede, quanto os nossos irmãos do campus em Jacareí, para nos quebrantarmos em memória àquilo que Cristo fez por nós. Que o quebrantamento possa gerar posicionamentos, que o quebrantamento possa nos lembrar que esta graça que veio da cruz deve fluir por nossas vidas e atingir a todos que cruzam o nosso caminho. Que seja assim neste domingo, um domingo de celebração, de quebrantamento, de reverência, de respeito, de alegria, porque tanto a cruz quanto o sepulcro vazio nos lembra que Ele está vivo e Ele está comigo, aqui conosco, e também está com você aí na sua casa e com todos os que clamam pelo seu nome. Queria que você se unisse a mim nesse momento em que nós iremos consagrar a Deus esse tempo. Ó Deus, muito obrigado. Jamais ser humano algum será amado nesta medida, deste amor perfeito, constrangedor, que há em Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso. Obrigado, Deus, porque a cruz, ela exige quebrantamento, porque os quebrantados, os que se reconhecem pecadores, têm nela a sua salvação. A cruz que foi escarnecida, blasfemada, se tornou na verdade o símbolo da salvação de toda a humanidade. E nós te adoramos por isso. Nós celebraremos nesta manhã a morte e a ressurreição do Teu Filho, ó Deus, e nós te adoramos por isso. Pedimos que a Tua justiça seja sempre, ó Deus, presente na vida dos Teus filhos, na Tua igreja, que embora não reunida em um endereço, se encontra espalhada em toda a terra. Nós te adoramos. Receba todo o nosso louvor. Consagramos esse tempo a Ti, quebrantados, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe nessa celebração. Eu vou do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz Graça e paz, querida família Ibage. É um prazer nós estarmos aqui nesse dia com cada um de vocês. Como bem disse o pastor Marcos Davi, quando tomou a palavra no dia de hoje. Existe uma frase de um homem chamado Samuel Chaldick, que ele diz assim, que é maravilhoso nós podermos ver o que Deus é capaz de fazer com um coração quebrado, quando Ele recolhe todos os pedaços. Quando nós estamos, como no dia de hoje, temos essa possibilidade de estarmos à mesa, muitos sentimentos sobem ao nosso coração. A mesa é um lugar onde nós partilhamos não somente o pão, é um lugar onde nós tomamos decisões, é um lugar onde nós fazemos escolhas. A mesa é o lugar onde nós e a nossa família agora sonham juntos e têm a possibilidade de desenvolver grandes projetos. Mas hoje, especialmente, a mesa, ela tem um significado muito especial. A mesa nessa manhã, ela vai celebrar a vida. Assim como disse o profeta Jeremias, a mesa nesse dia de hoje, ela é a representação da esperança que sobe ao meu e ao seu coração. Por isso eu queria te levar à reflexão comigo
um pouquinho ainda sobre duas questões importantes. Aliás, sobre uma questão que se divide em duas partes. Quando nós chegamos ao livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4, nós vamos ver um exemplo histórico que é trazido ao meu e ao seu coração e que elucida bem a nossa necessidade da presença de Cristo na nossa vida. O povo de Israel acabara de vencer os cananeus. Eles estavam celebrando ainda, havia um contágio em seu coração, uma alegria esfuziante. Mas agora, quando eles saem de onde estão e caminham agora sentido ao Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom, diz o texto, o povo agora começa então a se queixar, começa a murmurar, começa a reclamar, mas o povo, diz o texto, ficou impaciente, começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Porque você nos tirou do Egito para nós morrermos aqui no deserto? Acaso não há o que comer, nem o que beber? E detestamos este maná horrível, disseram eles. E quando agora esse texto então sobe ao meu coração, eu consigo perceber o verso 9, o versículo 9, que Deus agora então vai dizer a Moisés: Moisés, diga para o povo o seguinte: após a deliberação de várias serpentes que começaram agora a picar o povo, e o povo agora sentiu-se acossado pela dor e pelas perdas, retornam a Moisés e diz: ore por nós, para que Deus nos livre disso que nos acometeu em razão do nosso grande pecado. Então ele determina a ele que levante um madeiro e coloque fixado nele uma serpente de bronze, e o texto diz que quem era mordido pela serpente e olhava para a réplica de bronze era então curado. Pastor, por que você cita esse texto nessa manhã? Porque quando nós chegamos agora ao capítulo 3 do Evangelho de João, isso vai fazer todo o sentido para mim e vai fazer todo o sentido para você. Porque o evangelista João vai dizer assim no capítulo 3, a partir do versículo 14: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer, então tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para salvá-lo por meio dele. Por isso, sentados à mesa hoje, essa mesa que o Senhor nos convida a participar dela, a alegria invade o nosso coração, porque sobre ela repousa a sombra da cruz de Cristo, da liberdade, a sombra da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. A vida agora nós podemos gozar em liberdade, porque pela morte dele nós somos mais do que vencedores, por ele que nos amou. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e de porvir, nem a altura, nem a profundidade é capaz agora de nos manter aprisionados, porque Gálatas capítulo 5 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, na sua casa, junto com a sua família nessa manhã, faça do seu aconchego do lar essa mesa, onde partilharemos do pão, partilharemos o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro, partilharemos a companhia das pessoas que nós amamos e podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Ministério de Música vai nos conduzir a uma linda canção, e eu gostaria que você nessa manhã não apenas a cantasse, mas meditasse na letra dela, e que ela subisse em seu coração, recheada de esperança, que não seja apenas mais uma ceia em um mês, mas que seja o reconhecer da graça, da misericórdia e do favor do Senhor, que seja gratidão em adoração. Que nessa manhã você com a sua família, separe o seu cálice, separe o seu pão, enquanto o ministério canta, você tem a oportunidade de fazê-lo, e daqui a pouquinho nós retomaremos para participar dessa mesa juntos. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, minha culpa se entregar, com poder ressuscitar.
exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Quando nós nos reunimos sempre a celebrar a ceia, é um momento cujo nosso coração ele se rende diante da graça, da misericórdia e do favor do nosso Deus. Max Lucado, em uma das suas literaturas, ele diz assim: quando o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra da cruz apareceu no horizonte. E nós louvamos a Deus pela morte, pelo sacrifício e pela entrega de Cristo por cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor por ter enviado o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados, saldar as nossas dívidas. E somente por isso nós podemos hoje nos assentar no entorno dessa mesa e com Ele participar dessa esperança que Ele nos concede. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, nessa manhã eu te convido a, nesse momento, tomar o pão nas suas mãos, e nós vamos partilhar dos dois elementos ao mesmo tempo. Nós levaremos o pão aos lábios, porque ele representa Isaías capítulo 53, que vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. E na sequência, você tomará o suco de uva, o levará à sua boca e lembrará do sangue de Jesus, que teve um alto preço a ser derramado pela minha vida e pela sua vida. Em nome e por amor a Jesus Cristo, participemos então dos dois elementos. E eu te convido nesse momento, eu vou sair aqui um pouquinho de trás da mesa, eu te convido nesse momento a orar juntamente comigo, a colocar o seu coração diante do Senhor, a sua vida diante do Pai, em gratidão pela obra vicária, pelo seu amor incomparável. Eu te convido nessa manhã a render o seu coração diante da santidade, diante da bondade e da fidelidade do nosso amado Deus, porque Ele nos amou primeiro, diz a sua palavra, quando ainda éramos pecadores. Ore comigo. Pai, o nosso coração tem um misto de sentimentos nesse dia. Sempre que nós partilhamos a ceia, Pai, as lágrimas correm no nosso rosto,
ao mesmo tempo que um singelo sorriso apresenta-se nos nossos lábios, porque há um misto de alegria pelo livramento, há um misto de alegria, Senhor Deus, pela liberdade em Cristo, pela salvação, mas ao mesmo tempo as lágrimas correm em razão da contrição que sobe ao nosso coração. Não precisaria ser assim, mas por causa de nós foi necessário ser assim. Por causa, Senhor Deus, das nossas mazelas, da nossa desobediência, do nosso jeito humano de ser. Nós estamos percebendo, Pai, o mundo agora está se transformando. O verdadeiro caráter do ser humano, ele começa a se apresentar. Vidas estão sendo ceifadas. Pessoas estão sofrendo, Senhor Deus, perseguições. Racismo por todo lado. Doença que nos alcança. E nós precisamos correr apressadamente de encontro à esperança que não morreu. E ela vive e reina para todo sempre, que é o nosso amado Cristo, e nele permanece. Por isso, Senhor Deus, esse mover que está acontecendo por todo o mundo, é o Senhor nos orientando, é o Senhor nos direcionando, é o Senhor abrindo a porta da esperança para nos acolher, quando a esperança no mundo já se esvaiu, quando a força humana já não é capaz mais de nos sustentar, quando o nosso coração já não é capaz mais de se controlar. A eternidade então abre as portas dos céus e nos apresenta Cristo como a razão de uma única esperança, que nós devemos buscar sempre e hoje principalmente, em meio a tudo isso que estamos vivenciando. Deus, muito obrigado por essa mesa, muito obrigado por podermos partilhar o pão, por podermos partilhar o suco, por podermos perceber a graciosidade do Senhor nesses símbolos e saber que eles têm em si a expressão da nossa vida, que em Cristo Jesus foi entregue porque Ele morreu, mas ressuscitou em razão da liberdade e para a salvação de cada um de nós. A morte hoje pergunta, ou melhor, a cruz hoje pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Ela foi vencida, e se Cristo venceu, nós vencemos com Ele. Por isso nós oramos e agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede, Pai, por essa celebração, por tudo aquilo que ouvimos até aqui, vemos e veremos e ouviremos, porque sabemos que o Teu Espírito Santo de Deus tem consolado o nosso coração, dirigido os nossos passos, nos dado sabedoria e entendimento. E nós oramos assim, com gratidão e com contrição no nosso coração, em reverência ao amado da nossa alma, em nome e por amor a Jesus Cristo. E você na sua casa diz em concordância um belo amém. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É sempre uma alegria poder nos encontrarmos com você, ainda que distante um do outro, poder entrar na sua casa e juntos partilharmos da ceia do Senhor, da palavra de Deus, dos louvores que entoamos e ministramos em nome do Senhor. É sempre uma bênção. Nós estamos morrendo de saudade de estar com você, mas entendemos que existe um tempo para todas as coisas, e o Senhor já está providenciando o retorno. Nós só precisamos confiar nele e sermos pacientes, que no tempo certo nós retornaremos a todo vapor, louvando e glorificando o nome do Senhor. Enquanto isso, a dinâmica é um pouco distante, você em casa, a gente aqui, mas juntos, pelo mesmo Espírito, servindo ao Senhor. Eu tenho alguns avisos para passar para vocês acerca dessa semana. Então, o primeiro, no dia 8 e no dia 10, ou seja, se eu não me engano, segunda e quinta-feira, segunda, terça e quarta-feira, dia 8 e dia 10, nós vamos fazer uma nova campanha, Mãos que Doam. A paralisia não parou, muita gente não pôde voltar aos seus trabalhos, muita gente perdeu o seu trabalho, o seu meio de sustento, e a IBAGE tem tido o privilégio de poder ajudar irmãos que estão passando por um momento de dificuldade. Então nós queremos convidar você, no dia 8, das 2 horas às 5 horas da tarde, toda uma equipe, a mesma equipe provavelmente estará esperando por você, com a sua doação, com seus mantimentos,
E vai ser uma bênção a gente poder orar junto. Se você participou da primeira campanha, você lembra que ninguém saiu daqui sem uma oração. E nós vamos ter o privilégio de encontrar com você, nos alegrarmos juntos, orar, interceder um pelo outro. A segunda coisa é que nós estamos retomando a nossa escola bíblica discipuladora. Então, a partir de domingo que vem, nós retomamos as nossas aulas. As aulas vão acontecer online, não é? E para que você possa participar, você precisa fazer a sua inscrição, dar o seu nome, o seu telefone na secretaria da igreja. A Paulinha vai receber o seu nome, vai fazer a triagem. Você vai dizer: olha, eu quero participar da classe do pastor Fernando, do Sermão do Monte, da classe do pastor Marcos Davi, né, a primazia, a supremacia de Cristo, ou as parábolas de Jesus com o pastor Écio, ou com Elias. E nós então vamos estar, porque o pastor Gilson, ele já está fazendo essas aulas online, ele vai manter as aulas do jeitinho que ele tem feito até agora. Mas nós agora retomamos a todo vapor e contamos com a presença e a participação de vocês online. A escola deve acontecer das 9h30 até as 10 horas. E as inscrições precisam ser antecipadas. Você que der deixar o seu nome, o seu número, nós vamos entrar em contato com você, passando o link para você poder entrar na classe junto com a gente. O terceiro recado bem, antes do terceiro recado, eu queria falar sobre o Wesley. Eu queria agradecer a participação de vocês, a preocupação de vocês com relação ao Wesley. Mas graças a Deus ele já foi transferido, já está no hospital de Campana e já está sendo muito bem atendido. Agradecemos a você por causa disso. Terceiro recado? Qual é o terceiro recado? Tem mais um recado. Oi? As lives continuam também a todo vapor. Durante a semana todos estarão ministrando às 8 horas da noite e ao sábado o pastor Fernando, eu estarei com você às 4 horas da tarde, tá bom? E esse é um momento muito especial para mim. Eu queria ler um texto para você também, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de paralisação, o Senhor nosso Deus tem sido fiel com a IBAGE, fiel com as nossas famílias e tem nos sustentado de maneira extraordinária. Nós queremos agradecer a Deus, reconhecendo que o sustento e o cuidado do Senhor, ele é baseado na fidelidade, na graça, no amor e na misericórdia do nosso Deus. Eu queria ler um texto para vocês, que está lá em Gênesis capítulo 4, que é aquele texto de Caim e Abel oferecendo uma oferta ao Senhor. O verso 3 do capítulo 4 diz assim: passou o tempo, os jovens Caim e Abel se tornaram homens. E um dia Caim pegou alguns dos produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o carneirinho, o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes do rebanho para o Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Eu queria parar por aqui. A IBAGE tem sido sustentada por Deus, mas pela instrumentalidade de vocês. E esse é aquele momento que nós separamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para prestarmos um culto de gratidão e louvor ao nosso Deus. As contas da igreja vão estar aparecendo para você e você pode fazer então a transferência através online pelo seu celular. Ou você pode fazer depósito, você pode escolher a melhor forma de fazer isso. Nós estaremos louvando ao Senhor e logo em seguida orando, agradecendo a Deus por sua vida, pela sua fidelidade e pedindo que as bênçãos do Senhor se multipliquem sobremaneira sobre você. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua seriedade com Deus e que Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Deus vos abençoe. Em breve a gente vai se ver em nome de Jesus.
de segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu.
Há um nome capaz de mover todas as estruturas do universo. Um nome lindo, poderoso e com um significado suficiente para encher a alma humana de todo o contentamento mais profundo que alguém possa imaginar. Um nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Nenhum outro nome se iguala ao de Jesus. Pronunciado nos céus, faz todos os seres angelicais se prostrarem. Pronunciado na terra, fará um dia todo o joelho humano se dobrar. E no reino das trevas, todos os demônios se prostram diante dele. Ele é o grande eu sou, sim, ele é o próprio Deus encarnado. Eterno, invencível e cheio de graça. Nossos corações foram preparados pela celebração que o pastor Ed nos conduziu, pelas canções tão preciosas e orações já feitas, pela alegria das atividades que nós ainda nos comprometemos para essa semana. O Ministério Pastoral inicia hoje uma nova série de exposição bíblica intitulada O Grande Eu Sou. Ele é antes de todas as coisas e ele se revelou assim ao profeta Moisés, quando Moisés lhe perguntou o nome. Eu vou representá-lo. Moisés estava acostumado à sua formação egípcia de estratégia militar, de representatividade. Então ele queria saber: se eu vou te representar, direi que estou indo em que nome? E aí é quando o Senhor, de forma tão graciosa, se revela a Moisés dizendo: diga que você está indo em nome do grande eu sou. Essa expressão bíblica, o grande eu sou, ou eu sou o que sou, ela traz uma máxima de suficiência, ou seja, Deus se basta. Deus é suficiente em si mesmo. Eu preciso de ar para respirar e me manter vivo. Deus não precisa, porque Ele é antes de todas as coisas. Eu preciso me sentir amado para ter motivação. Deus não precisa, porque a Trindade é completamente suficiente neste amor. Eu preciso de forças para suportar as adversidades. Ele não, Ele pode todas as coisas, é o Senhor dos impossíveis, Ele se basta. Quando Moisés recebeu a revelação do nome de Deus, que deveria representar ao conduzir o seu povo na libertação do Egito rumo à terra prometida, Moisés entendeu. Eu entendi, Senhor, eu irei em nome daquele que se basta, em nome daquele que é tudo em si mesmo, aquele que rege a história da humanidade, aquele que não pode ser de maneira alguma manipulado, aquele que não pode ser de maneira alguma aprisionado, contido. E quando os evangelistas, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão escrever, um deles se destaca exatamente sobre a premissa de apresentar Jesus como o Emanuel, o Deus encarnado, não apenas o Messias prometido, mas como o eu sou. É o evangelista João que em todo o seu evangelho vai apresentar para os judeus a proposta significativa que calou profundamente dentro de cada um deles: vocês estiveram diante do eu sou. Por isso,
Durante todo esse mês de junho, vocês ouvirão sobre 5 expressões utilizadas por Jesus para lembrar os seus ouvintes que estavam diante da revelação máxima da divindade. Ele é aquele que queimava a sarça e não a consumia. Ele era aquele que estava com Gideão quando malhava o trigo escondendo dos midianitas. Ele era o mesmo que encheu o coração de Davi no vale de Elá para enfrentamento do gigante Golias. Ele é aquele que abençoou Ruth por meio de Boaz. Ele é aquele que encheu o coração de Esther para que ela não se acovardasse diante da oportunidade de livramento da nação de Israel. Ele era aquele que fechou a porta da arca do dilúvio. Ele é aquele que ordenou aos profetas Elias e Eliseu que indicassem ao povo o pecado da idolatria. Andando pelas ruas empoeiradas da Palestina, entrando por cidades e vilas, o Eu Sou se manifestou aos homens, e o evangelista João faz questão de escolher com riqueza de detalhes os milagres para os quais isso se tornará muito claro e evidente aos seus ouvintes e leitores naquele tempo. Eu queria que você não apenas agora lesse comigo o texto do recorte do Evangelho de João, onde nós vamos avaliar hoje a primeira declaração de Jesus como Eu Sou. Eu queria que você assistisse esse recorte do Evangelho de João com a passagem que daqui a pouco nós iremos estudá-la. Assistam. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. A expressão daquilo que nós iremos construir com você, com base nesse título requerido por Jesus para que os judeus o conhecessem, é que Jesus, como pão da vida, é mais importante do que o pão nosso de cada dia. Esse é a construção do raciocínio em torno desse recorte do Evangelho de João que nós analisaremos nos próximos minutos. Jesus, como pão da vida, é mais importante que o pão nosso de cada dia. Foi Agostinho, um teólogo e filósofo importante na história da igreja, que disse o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. A máxima de Agostinho é de que nenhum ser humano encontrará realização senão em Deus. Nós não nos sentiremos plenos senão em Deus. Talvez eu e você reconheçamos que o ser humano tenha um vazio dentro de si. E esse vazio de maneira alguma poderá ser preenchido senão por Deus. Então, enquanto nós lidarmos na existência humana com aquilo que Deus pode nos dar como bênção e nos sentirmos mais atraídos a amar aquilo que Deus dá do que aquilo que Deus é, cometeremos o erro, segundo Agostinho, mais fatal da relação com o Senhor, que é deixar de perceber que a plenitude não vem das coisas que Ele nos dá, mas de quem Ele é. Descobrir Deus não é como descobrir uma possibilidade de sermos felizes com coisas. Descobrir Deus é compreender
que a felicidade, ela está no conhecimento dele, na relação com ele por meio do seu caráter. É muito natural que os personagens do Antigo Testamento nos levem a essa seguinte compreensão: mais que o Mar Vermelho, Moisés sabia que Deus era sobremodo elevado e digno de ser buscado e conhecido. Por isso, perto de uma caverna, ele grita para o Senhor: Senhor, eu tenho visto tudo o que o Senhor faz e é capaz de fazer, mas minha alma quer mais. Então ele solta uma das frases mais enigmáticas da teologia. Ele diz: eu quero te ver, Senhor, porque para Moisés, mais do que a água que brota da rocha, mais do que as codornizes que visitam o acampamento, mais do que a coluna de fogo durante a noite, mais do que a nuvem que protege durante o dia, ele se saciava em Deus. E é muito pequena a relação construída apenas na dependência do que Deus dá, sem descobrirmos de fato que a máxima da vida cristã é descobrir quem Deus é. Enquanto nós dependermos de pães multiplicados e peixes, enquanto nós dependermos de sinais, nós deixaremos de perceber e desfrutar da companhia de Deus e percebê-lo quem é. Por isso que o grande eu sou se revela ao homem. Ele é mais do que é capaz de dar. Ele é. Talvez você e eu já tenhamos vivido a experiência mais terrível, no meu ponto de vista, que é as pessoas se aproximarem da gente pelo que a gente tem e não por quem a gente é. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Talvez você conhecesse alguém que pudesse auxiliar outro alguém, e essa pessoa se aproximou de você, fez contato pelo Face, pelo Messenger, te buscou e iniciou uma relação muito mais baseada naquilo que poderia alcançar por meio de sua vida do que se aproximar de você por você ser quem é. Quando nós descobrimos isso, e eu já vivi essa experiência, é terrível, porque a gente se sente usado, a gente se sente desprezado. Talvez Deus tenha se sentido já, muitas vezes assim, embora Ele não seja tocado, atingido por essas experiências tanto quanto nós, seres humanos, porque Ele é. Mas a Bíblia fala que o Senhor é espírito pessoal e Ele se entristece. Talvez eu já tenha entristecido ao Senhor de em algum momento da minha vida somente tê-lo buscado por aquilo que eu queria dEle e não por quem Ele é. Talvez eu e vocês já tenhamos satisfeito a nossa alma muito mais nas bênçãos do que no abençoador. E nós vamos corrigir isso nesse dia, nesta palavra. Nós iremos colocar nosso coração diante de Deus, talvez em lágrimas ou não, constrangidos ou não, diremos aos céus: Senhor, nesta noite eu decido, nesta manhã eu decido, neste dia eu decido, a partir de agora, apenas te buscar por quem o Senhor é, e não somente por aquilo que o Senhor pode me dar. Embora eu e vocês reconheçamos que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Senhor dos impossíveis. Quando nós buscamos satisfazer nossa alma e nossa vida apenas nas coisas, vivemos a experiência de um grande amigo meu, e eu queria lembrar e te contar. Um grande amigo meu, pastor, eles deram muito duro para comprar um carro 0 quilômetro, era o primeiro carro da família, adquirido 0 quilômetro, e ele me contou que reuniu a família para que pudessem ir juntos buscar o carro que havia sido liberado pela concessionária. Lá, quando chegaram, tinha um laço enorme no carro, daquele tipo de marketing que a concessionária faz para difundir a venda. Então eles receberam a chave, foi fotografado, tiraram o laço. Ele entrou com a família no carro para que pudesse ir até uma lanchonete, comemorar a compra. E ele me contou que quando estavam saindo pelo portão do estacionamento da concessionária, ele parou e apontou o dedo para que a família pudesse observar um outro carro. E ele disse
a gente vai ter aquele carro. Eles estavam saindo num carro zero, realizando um sonho, mas o coração já não mais se satisfazia com aquele carro que acabavam de adquirir. É assim a nossa alma. A nossa alma é insaciável pelas coisas. Tanto isso é verdade que você, com certeza concorda comigo, que oramos por um emprego e quando esse emprego é alcançado, passa um bom tempo e a gente já está insatisfeito com ele, a gente compra um determinado bem, daqui a pouco a gente já está insatisfeito porque a nossa alma não pode se satisfazer nas bênçãos, mas sempre naquele que provê o que nós precisamos. Então o texto, ele está bem colocado pelo evangelista João, exatamente no momento em que uma multidão havia se alimentado dos 5 pães e 2 peixes multiplicados. Exatamente o texto ele se projeta para Cristo utilizar ainda o raciocínio dos seus ouvintes para o que eles acabaram de experimentar. A glória daquele que trouxe tudo à existência, multiplicando de apenas 5 pães e 2 peixes, milhares de alimentos para a multidão ser alimentada. Ele usa ainda o recurso de que aqueles que o ouviam, muito provavelmente entre eles estava alguém que havia comido do pão e do peixe miraculoso, multiplicados. E ele vai fazer 3 conclusões especiais sobre tratar Deus como o pão da vida e não como o pão nosso de cada dia. Não como a bênção que vem dele, mas olhando para o abençoador. Então eu queria levar o seu coração para essa compreensão de 3 conclusões. A primeira é esta: somos insaciáveis em relação às bênçãos de Deus, mas moderados no desejo de sua presença. Se deseja que creiamos no Senhor, versículo 30, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto, mas as Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer pão do céu. E aí Jesus adverte dizendo: não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Somos insaciáveis em relação às bênçãos de Deus, mas tão comedidos, tão tímidos. Nós somos tão ousados para determinar a bênção de Deus, o milagre, a cura, mas tão tímidos para querer a sua presença, para chorar quebrantados diante do amor que Ele foi capaz de expressar por cada um de nós ao entregar o seu único Filho. Nós choramos diante de algo que desejamos, mas nós somos incapazes de chorar por perceber o seu caráter revelado a cada um de nós, e talvez em uma madrugada, talvez em um momento de leitura bíblica, ter percebido o quanto Ele, pelo seu caráter bom, se importa com cada um de nós. Somos insaciáveis, nós somos capazes de mover pessoas para orarem por algo que nós desejamos e queremos, mas somos tão tímidos para o buscar com todo o nosso ser. Mostre-nos um sinal, disseram a Jesus. Vocês não me querem, vocês querem o sinal. Não basta vocês conviver comigo e me ver, vocês querem um sinal. Talvez seja por isso, especialmente por isso, que Filipe, um discípulo, ele foi capaz de dizer para Jesus: Jesus, temos andado contigo já por muito tempo, mas queremos te pedir uma coisa, nos revele o Pai, e isso nos bastará. E aí Jesus de novo, não só para com as multidões, fariseus, escribas, saduceus, mas mais uma vez, Jesus é capaz de dizer, triste: eu tenho estado com vocês, você não tem visto o Pai. Talvez porque Filipe havia acostumado o coração dele a se saciar muito mais naquilo que Jesus era capaz de dar, queria um sinal,
do que naquilo que Jesus é. Nós também somos Filipes, em pleno século 21, no ano de 2020, nós queremos sinais dele, não somos capazes de dizer a ele: Senhor, tua presença me basta. Você precisa se lembrar de uma verdade bíblica, que quando chegar nos céus, não haverá mais essa relação de dependência por algo que Deus possa fazer, nos curar, nos libertar, nos dar o pão na mesa. Não haverá mais essa projeção de necessidade e anseio por sinais de Deus, porque estaremos completamente saciados, com um corpo completamente transformado, como a Bíblia ela nos promete. Só estaremos diante do Senhor. Só nos bastará o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 20 e 21 diz que o sol não precisará mais brilhar, porque estaremos diante dele que brilha. Não haverá mais necessidade da palavra, porque estaremos diante do Verbo vivo. Por que não trazer um pouco daquilo que viveremos futuramente com Ele para a nossa realidade hoje e nos saciarmos em quem Ele é, sem a necessidade de que Ele nos prove alguma coisa, porque Paulo já disse: Ele provou o seu grande amor por cada um de vocês. Ele não tem que nos provar mais nada. Não fique encurralando Deus, pressionando Deus para que Ele prove o quanto Ele te ama. Somos incrédulos quando pedimos sinais. Somos incrédulos quando pedimos que Ele nos prove algo. Somos insaciáveis para requerer as bênçãos dEle, mas tão tímidos para ansiar e buscar por sua presença. A presença dEle é tudo que nos basta. Como disse Agostinho, é tudo o que nós precisamos. E ao final você será desafiado a cantar isso para Ele, que Ele é tudo o que você precisa. Ele é o começo e o fim. Ele é o meio de todas as coisas. É por meio dEle, para Ele, por causa dEle, todas as coisas. E eu espero que você cante racionalmente, que você ofereça aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12, um culto racional, uma resposta racional, dizendo: Senhor, eu tenho te buscado por aquilo que o Senhor dá, e pouco sei de quem o Senhor é, mas eu hoje aceito o desafio de ser insaciável por tua presença, e não apenas insaciável por aquilo que o Senhor pode fazer. A segunda conclusão: não compreendemos ainda que a diferença entre a brevidade das bênçãos e a eternidade do abençoador. Não compreendemos ainda que há uma grande diferença entre a brevidade das bênçãos e a eternidade do abençoador. Porque nos satisfazemos naquilo que é passageiro. Os leitores dos evangelhos na igreja primitiva, eles tinham essa máxima dos apóstolos ainda vivos: escuta, conte-nos o que foi que Ele deu a vocês. Não, mais importante do que contar sobre os milagres dEle é contar para vocês sobre o caráter dEle, é mostrar para vocês como Ele se importava com as pessoas, não apenas pela ressurreição de Lázaro, mas como Ele foi capaz de chorar diante das pessoas. É importante que nós nos lembremos que João está chamando a atenção para o fato de que Jesus, mais do que manifestar a presença do Messias prometido, Jesus queria que as pessoas soubessem que Ele é compassivo, que Ele para um cortejo fúnebre não apenas para mostrar que Ele tem poder para ressuscitar, mas para mostrar que Ele se importava com a viúva. Ele se deixa ser tocado pela mulher com fluxo hemorrágico, não apenas para denunciar a indiferença que a sociedade causava numa mulher, mas para mostrar o quanto Ele se importa com ela. E assim Ele fez com Jairo, com o cego Bartimeu. Por que eu e você? Por que a gente ainda se apega tanto à bênção que é breve? O pão que Ele me dá hoje, amanhã terá bolor. É isso que Jesus está explicando para os que lhe perguntam acerca do maná. O maná foi importante, mas vocês não entendem, vocês estão diante do verdadeiro pão do céu. O maná, você e eu sabemos, o maná recebeu uma ordem, um tipo de um pão de mel. Não sei se tem esse gosto. Alguns teólogos acreditam que tinha mais ou menos isso, esse sabor. Mas era como um orvalho, ele era recolhido. E era
tinha a textura de um pão. E eles comiam, e Moisés disse: olha, o Senhor manda dizer, não guardem o maná para amanhã, não coloquem no Tupperware, comam só para hoje, sabendo que amanhã Ele dará novamente a vocês. Por que Moisés recebeu essa ordem de Deus para dizer isso ao povo? Porque Deus queria que o povo se saciasse nele e não no maná, que dependesse dele e não do maná. Olha o erro que muitos de nós cometem hoje. Nós dependemos da conta bancária, ao invés de depender dele. Me lembro de uma pessoa, e não há nada de errado de você guardar dinheiro, mas não coloque o seu coração no dinheiro e na conta que você tem, se sentindo completamente seguro. Mas eu me lembro que quando o presidente Collor ordenou por decreto confiscar todo o valor da poupança, eu conheci uma pessoa que entrou em profunda depressão e só não se suicidou por uma ação rápida de sua família para cuidar emocionalmente dele. No outro dia, diz a história bíblica, o maná guardado pelos desobedientes tinha bicho. Sabe aquele bicho de goiaba? O maná estava cheio de bicho. Até quando nós não compreenderemos que a eternidade do abençoador é mais importante do que a brevidade das bênçãos que Ele nos dá? O carro que hoje o Senhor me presenteia, amanhã pode ser roubado. Os filhos que hoje o Senhor me presenteia como herança, amanhã podem ir. Tenha o seu coração no pão da vida. Tenha o seu coração satisfeito em Deus e não naquilo que Ele pode dar. Terceira e última conclusão: a procura por preencher nosso coração faminto deve ter um fim em Jesus. Quem vem a mim, Ele está dizendo, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está prometendo que na relação com Ele, não pelas coisas que Ele pode dar, a gente se sentirá completamente saciado na fome e na sede. A relação que se pode ter com Jesus de Nazaré, a relação que se pode ter com Deus Pai e com o seu Espírito Santo, ela trará a cada um de nós a esperança para os dias maus que nós vivemos. Então nós não nos sentiremos desesperados, porque nossa relação não é baseada naquilo que Deus dá, mas naquilo que Deus é. Quando nossa relação é baseada naquilo que Deus dá, nós nos sentimos desesperados quando o emprego vai embora, quando a saúde é fragmentada, quando alguém nos trai a confiança e é desleal. Mas quando a nossa relação é baseada no Deus que é paz, mesmo na tribulação, a paz é percebida. Por isso Jesus está dizendo, se vocês não entenderem de uma vez por todas que a procura por preencher seu coração faminto e sedento deve estar em mim, viverão desnutridos, viverão com a boca rachada, viverão desidratados. E quantos de nós não encontramos pessoas assim ao longo da nossa existência? Você deve ter talvez 25, 30 anos de igreja, e o fato de sermos membros por tanto tempo de uma igreja não nos dá a competência de dizermos, minha alma se satisfaz em Jesus e em nada mais. Não é o tempo de igreja, é a capacidade de rendição que cada um de nós, nesse dia, após essa palavra, pode ter de entrega, renúncia e rendição ao Senhor Jesus. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei de um amigo do colegial, e eu queria contar a história dele para vocês. O nome dele era Douglas. A gente estudava numa escola pública, mas o pai,
Talvez o pai fosse o mais abastado de toda a escola. E uma vez abastado, uma vez bem financeiramente, a merenda do Douglas era a melhor da escola. Havia a merenda escolar, mas eu me recordo de, enquanto na fila, observar uma roda imensa em torno do Douglas, no momento do recreio, que a gente chamava, do intervalo. E porque o Douglas levava iogurte, porque o Douglas levava uma barra de chocolate todo dia, às vezes Coca-Cola ou um suco, às vezes um pão com queijo e presunto. E aí eu ficava na fila observando o Douglas, como ele era querido, como ele era desejado. As pessoas não viam a hora, os meus amigos da minha classe, das outras classes, não viam a hora de tocar o sinal para compartilharem do lanche, porque o Douglas era generoso. Então ele dava um pedaço de pão com queijo e presunto, dava um golinho de iogurte. Um dia, passados algum tempo, o pai do Douglas foi demitido. E eu logo percebi isso, ele não contou para ninguém, porque o Douglas começou a entrar na fila da merenda. Não, ele não ficava mais no canto, cercado por muitos alunos que estavam de olho no seu lanche. O Douglas agora estava na fila como cada um de nós, só que já não havia mais ninguém à sua volta. Ninguém guardava o lugar para ele na nossa fila, que era bem grande. E aí eu concluí na fila da merenda que o Douglas era amado por causa do lanche, não por quem ele é. Talvez nós estejamos fazendo isso com Jesus. Talvez a gente esteja atrás dele pelo que ele pode nos dar e não por quem ele é. A gente gosta da história da morte e ressurreição. A gente até se lembra quando os pastores nos convidam para a mesa da ceia memorial. Mas tudo que a gente quer é que ele nos cure, que ele nos dê um melhor emprego. Tudo que a gente quer dele são os sinais, e não ele próprio. Nós iremos cantar uma canção, e essa canção diz que ele é alfa, que ele é ômega, mas existe uma expressão nessa letra que diz: tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. E eu queria convidar você para que durante essa canção todos nós pudéssemos fazer uma autocrítica, porque eu fiz essa semana, e eu fui capaz de dizer para ele: Senhor, eu não posso dizer que eu nunca amei mais tuas bênçãos do que o Senhor em algum momento da minha história. Eu me recordo, e aí eu chorei por causa disso, que durante 10 anos, quando eu e André não podíamos ter filhos, eu o pressionei de todas as maneiras. Eu fiz determinações para ele. Eu disse para ele que se ele realmente me amasse, ele deveria me dar filhos. Eu me lembro disso. Eu me envergonho muito desse momento da minha história, na minha relação com ele. Então eu quero convidá-los a gente fazer essa autocrítica, a gente dizer: Senhor, tu és o meu pão da vida, e eu me sacio em ti. Se não me deres nada, se não atenderes as minhas orações, se o meu clamor não chegar ao teu coração e se transformar em uma bênção que eu precise, ainda assim eu te amarei. Porque esse sermão de João capítulo 6, ele vai desembocar exatamente nessa ação. As pessoas abandonam Jesus, porque o sermão dele é duro. E aí ele se volta para os apóstolos e diz: vocês também não querem ir embora? E o apóstolo Pedro diz: para onde? Para quem? Nossa alma se sacia em ti, Senhor. Ainda que não nos deres aquilo que precisamos, nossa alma se sacia em ti. Tu és o nosso pão da vida, mais do que o pão de cada dia.
mais do que os milagres que o Senhor realiza, nossa alma se sacia em Ti. Cante essa canção, exalte ao Senhor, adore ao Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma. Ao final eu voltarei para nós orarmos juntos.
perguntas que só serão respondidas na eternidade, mas elas precisam começar a fazer sentido para mim e para você, ainda nesse tempo. Ainda que sobre essa terra, com expectativas dos céus, essas perguntas, esses questionamentos, eles precisam fazer sentido. O Senhor tem respondido a mim e a você. O Senhor é o nosso alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que principia e aquele que termina. Ele é aquele que ordena, Ele é aquele que realiza. Ele é aquilo que nos convida, Ele é aquele que nos despede. Ele é aquele que nos abençoa, aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. Ele é aquele que conduz os nossos pés e que os sustenta sobre uma rocha firme, que é Ele mesmo, uma rocha inabalável. Ele é o socorro sempre presente na angústia. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é aquele que começou a nossa história e é o mesmo que a encerrará. Ele é aquele que nos despediu agora através da vida dos seus discípulos e receberá cada um de nós na eternidade com os braços abertos, com um belíssimo sejam bem-vindos. Ele é aquele que cumpre as promessas. Ele é a razão da esperança. Ele é aquele que tomou o nosso coração e se assenhoreou dele. Ele é aquele que estabeleceu um trono de graça, de misericórdia e de favor no nosso coração. Ele é o mesmo Deus que visita a sua casa nesse dia. É o mesmo Deus que visita o seu lar nesse dia. É o mesmo Deus que responde às suas orações. Ele é o mesmo Deus que muitas vezes vai silenciar a sua voz, mas isso não é um sinal de que Ele está passivo. Pelo contrário, Ele está ativo, Ele está presente, Ele está agindo em meu e em seu favor. Ele é o mesmo Deus que se faz presente aqui hoje, mas é o mesmo Deus que está em São Tomé e Príncipe, cuidando do Wesley. É o mesmo Deus que está com os braços envolvendo a nossa casa, a nossa família. É o mesmo Deus que está endereçando agora as cartas ao nosso coração, com a afirmação e a confirmação das suas promessas. Ele é o mesmo Deus. Ele não cessa. Ele não é limitado. Ele não é refém das circunstâncias. Ele não é aquele que se detém e vê o mundo passar. Pelo contrário, Ele é aquele que corre ao nosso encontro. Ele é aquele que estende as mãos quando caímos e diz: vamos lá, vamos começar novamente, vamos reiniciar, porque ainda não acabou, ainda não terminou. Por isso hoje eu te convido a, juntamente comigo, se for possível, a se colocar de joelhos, nós podermos orar nesse dia, orarmos e agradecermos ao grande eu sou, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, pela maneira como Ele tem nos abençoado e nos sustentado. Coloque-se de joelhos, juntamente comigo aí mesmo, na sua casa, no lugar que você estiver. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós nos rendemos diante da sua santidade, nós nos encurvamos diante da sua bondade, nós nos confessamos reféns da sua graça. Nós somos aqueles, Pai, que como crianças são completamente dependentes de Ti. Nós não conseguimos realizar qualquer coisa que seja sem o Seu direcionamento, sem a Sua provisão, sem a Sua presença com cada um de nós. A nós é impossível, Senhor Deus, sonhar sem considerar que o Senhor é o realizador dos nossos sonhos. É impossível planejar sem perceber que ao final, Senhor Deus, nós levantaremos as mãos aos céus e glorificaremos ao Teu santo nome. Não há sentido em uma vida sem a Sua presença. Não há sentido em uma vida vivida sem o Senhor. Não há sentido em uma razão de vivermos regaladamente sobre essa terra e ao chegar no final dela, nos despedirmos dela sem que o Senhor nos acompanhe. Pelo contrário, Pai, o Senhor é o sentido de todas as coisas. O Senhor é a razão e a existência de cada uma delas. Por isso, juntamente com os meus irmãos nesse dia, nós nos fazemos um em oração. Apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas frustrações, mas também os multiplicados motivos de gratidão. Nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, vazios como estamos, para podermos ser cheios da graça do Senhor, ser cheios e inundados da Sua presença.
nós nos esvaziamos do ser pessoa, do ser eu, para que agora a plenitude da Tua presença, Senhor Deus, invada o nosso coração e o tomando para si, nos leve de encontro ao Seu trono de graça, misericórdia e favor. Deus, há pessoas nesse momento clamando pelo Senhor, há lágrimas correndo do rosto. Senhor Deus, nesse momento, há pessoas nessa posição em que eu me encontro, clamando por alguém que está num leito de hospital. Há pessoas agora encurvadas, Senhor Deus, porque não conseguiram resistir a um vício, mas agora se prostram diante do Senhor, pedindo ajuda, pedindo que possam continuar a caminhada, não querem se perder, não querem abandonar, não querem deixar a fé. Deus fortalece, Deus anima, Deus sustenta. Deus, quando nós nos levantarmos desse chão, que nós estamos ajoelhados, que a esperança do Senhor invada o nosso coração, que a nossa alma seja alimentada pelo pão da vida que desceu dos céus, que a nossa alma seja cheia de Ti, Senhor Deus, não para o nosso louvor, não para a nossa glória, mas para que agora de maneira, Senhor Deus, plena e abundante, possamos proclamar aquele que das trevas trouxe a maravilhosa luz, aquele que no meio das trevas se revelou como esperança, aquele que é o mesmo, que não muda, e nele não há variação e não há sombra de mudança. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada um dos meus irmãos, muito obrigado pela vida e pela existência da nossa querida IBAGE, muito obrigado pela equipe pastoral, muito obrigado pela nossa equipe técnica, pela nossa diretoria administrativa, pelos líderes de ministério. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter tomado nossa vida em suas mãos e carinhosamente, Deus, ter nos acomodado nos seus braços e nos sustentar diariamente. Nós te louvamos, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu, e o fazemos assim, certos da vitória em Cristo Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que as doces, ricas e incontáveis bênçãos do Espírito Santo de Deus recaiam sobre cada um de nós e sejam sempre presentes enquanto sobre essa terra estivermos, hoje e para todo sempre. Nós oramos assim e nos despedimos dessa celebração com o nosso coração pleno, repleto de alegria, de graça, de misericórdia e favor. E se você concorda com essa oração, você dá um brado de vitória onde você está e diz amém. Deus te abençoe, vai em paz, que tenha uma excelente semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente e te conduza sempre em vitória. Deus abençoe.